Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Bom, para aqueles que me verão depois pela internet, estamos aqui no acampamento Varacampi. Aqui hoje em Governador Celso Ramos. E o tema dessa pregação, meus irmãos, eu vou falar, num primeiro momento, sobre o pecado e as suas consequências. Eu vou me apresentar primeiramente. Eu sou Celso Deretti, eu pertenço à paróquia Santa Inês, ali da cidade de Balneário Camboriú. Eu sou missionário em tempo integral. Eu exerço o ministério de pregação em tempo integral desde o ano 2000. Então eu larguei minha carreira, eu trabalhei muito tempo como jornalista, fui professor de inglês também, um bocado de tempo. Tentei a política, mas o chamado de Deus foi mais forte. Então, no ano 2000, eu larguei tudo para me dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Claro, essa pregação ela tem várias frentes de missão. Pregação é a pregação falada, mas também eu sou escritor. Esse aqui é o meu último livro, Da Morte para a Vida. Foram 8 anos de trabalho, fala sobre o plano da salvação. Depois eu vou dar de presente para o Paulo. Paulo está aí, não? Pois eu dou. Fala sobre o plano da salvação. Então são 800 páginas, viu? Não é brincadeira, não. Mas tudo para salvação das almas. Esse é o 5º livro já publicado. Faço missões também na África, já estive lá 15 vezes. Gana, Quênia, Tanzânia, Ruanda, África do Sul. Estive na Tanzânia agora, último mês de agosto. Estive em missão lá em 3 dioceses. Claro, temos o envio de Dom Wilson, nosso arcebispo. Então nós somos enviados pela igreja, nós não vamos como franco-atiradores, né? Somos enviados pela igreja, ungidos com a autoridade da igreja. Claro, também lá o bispo lá nos recebe. E com muita alegria recebi o convite para falar sobre esse tema, que é um tema muito espinhoso, mas da maior importância. Por quê? Porque aquilo que você já pode abrir a sua palavra, se você trouxe, Romanos 6, 23, aqui tem uma revelação que é de arrepiar os cabelos. É uma revelação do Espírito Santo, porque as Sagradas Escrituras, o autor principal das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. 73 livros da nossa Bíblia, o autor principal é o Espírito Santo, que usou, claro, de mãos humanas, estilos literários, mas tudo foi soprado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, deixa eu repetir isso, eu sempre gosto de repetir, a Bíblia não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus existem aos milhões por aí, na maçonaria, na teosofia, na cientologia, Rosa Cruz, meditação transcendental, espiritismo. Tem uma infinidade de doutrinas, seitas e crenças que falam de Deus. Agora, a Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. Por isso a gente pode afirmar com total segurança que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. Correto? A Bíblia é uma pessoa. E você pode adorar a Bíblia da mesma maneira que você adora a Eucaristia. Porque é Deus vivo aqui, palavra viva de Deus, é Deus falando. É Deus falando. Ora, e a gente sabe que Deus não é homem para mentir. Correto? Você quer se salvar? Você quer ir para o céu? Você quer ser feliz aqui na terra? Então guarde isso. Deus não é homem para mentir. Deus é veraz. Deus nunca volta atrás na sua palavra. Nunca. O que ele fala, ele cumpre rigorosamente. Deus não é como nós. Deus não é bipolar. Eu sou sim agora, daqui a 1 minuto eu já mudei. Não.
Deus não muda, Deus é imutável. Então, tudo que Deus fala se cumpre rigorosamente. É uma palavra eterna, é uma palavra que não volta atrás. Por isso que a gente diz palavra da nossa salvação, porque é Deus quem está falando. O Deus que não mente, o Deus que não trapaceia, o Deus que não engana, o Deus que tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Amados, aqui que está, depende a nossa salvação. Se nós cremos que Deus é veraz, que Deus não mente, que Ele se revela, nós seremos salvos. Porque nós vamos colocar nossa fé em Deus, na sua palavra, na sua revelação. Do contrário, se eu duvidar da palavra de Deus, se eu rejeitar a palavra de Deus, se eu duvidar do amor de Deus, não crer em Deus, eu caminho para a minha condenação eterna. Eu vou para o fogo do inferno com toda certeza. Pode ter certeza absoluta. Então, olha só. Veja, quando Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, o que aconteceu? O que aconteceu de errado lá? Eles eram plenamente felizes, não havia doença, o homem ele era de uma natureza mortal, mas ele não estava destinado à morte. A morte, como nós conhecemos hoje, não existia antes do pecado original. Então, se você abrisse lá uma funerária, lá no Jardim do Éden, você ia à falência, não ia vender nenhum caixão, porque não tinha morte, como nós conhecemos hoje. Mas o homem era de uma natureza mortal, mas não estava destinado à morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Veja, o homem não adoecia, não envelhecia. Adão e Eva, eles eram de uma beleza arrebatadora. A beleza, diz que Adão tinha 3 metros de altura. A Eva era de uma beleza simplesmente arrebatadora. O homem ele refletia a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Não tinha dor de parto, não tinha suor, trabalho, não tinha nada de errado, não tinha mosquito, não tinha animais peçonhentos, não tinha cheias, não tinha tornados, não tinha terremotos, não havia político corrupto, coisa boa não, não tinha boleto para pagar, dieta para fazer. Era a felicidade plena, o homem ele era totalmente feliz, não faltava nada. E aí nós conhecemos aquele triste episódio em que a serpente, ela entra, se atravessa entre Deus e o homem e seduz os nossos primeiros pais. Seduz. Veja que coisa terrível é o pecado. Que coisa terrível é a sedução do pecado. O homem totalmente feliz. Deus caminhava com o homem na brisa da tarde, esse horário agora. Deus caminhava com o homem, colhia frutos junto com o homem. Deus conversava com o homem, que coisa impressionante. Imagina a felicidade do primeiro homem, a felicidade total, absoluta. O universo era regido, governado por uma ordem divina. Não havia nenhuma desordem, nem psíquica, nem na natureza, nem nos relacionamentos, não havia cupidez, não havia dominação, não havia nenhuma coisa errada. Enfim, e aí vem o triste episódio em que, olha só, o diabo, o coisa ruim, o chifrudo, ele nunca tinha dado nem um copo d'água para Adão e Eva, ele nunca tinha compartilhado o sinal de internet com eles, e Adão e Eva rejeitam o amor de Deus, o plano de Deus, e dão ouvidos ao pai da mentira. Alguém que nunca lhes havia dado nada, mas a sedução entrou no coração. E o vírus da desconfiança contra Deus, contra a bondade de Deus, infectou o coração do homem. E o homem rejeita o plano de Deus e aquilo que Deus veraz, por isso que eu falei que Deus é veraz. Lembra o que Deus falou? Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, porque no dia
em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. Deus não mente. Adão e Eva, eles acham, não, mas isso é só um blefe, isso é só, não é tão grave assim, não, irmãos. Deus não mente. E aí, o que Deus advertira de antemão acontece, a morte entra no mundo e vem todas as terríveis consequências do pecado que até hoje nós padecemos. Em todas as esferas, instâncias da sociedade humana. Toda a desgraceira que há no mundo, toda a desordem, todo esse caos que se está vivendo no mundo, tudo isso é consequência do pecado. Tudo. Mas olha a gravidade do pecado. Olha como não se pode brincar com a palavra de Deus. Olha a consequência da desobediência. Todo pecado, ele tem uma raiz de desobediência. Desobediência. Obediência. O problema do mundo de hoje é um só. Não é problema econômico, não é problema de aquecimento global, não é problema de guerra. Não. Todos estes problemas, eles advêm de um só problema, que é a perda do temor de Deus. Porque quando o homem perde o temor de Deus, ele se entrega ao pecado. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, perderam o temor de Deus. Perderam o temor daquilo que Deus advertira. E a desgraceira entrou na vida deles e até hoje a gente experimenta todas as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por isso que o homem de hoje declarou a morte de Deus, porque perdeu o temor de Deus, não obedece mais a Deus, não dá mais ouvidos a Deus, faz pouco caso da graça de Deus, e óbvio que as consequências estão aí. Nós estamos vendo todas as consequências do pecado que há no mundo. A morte, existe uma cultura de morte. Nós temos, por isso que lá em Romanos 6, 23, é aquilo que a palavra de Deus nos revela. E aqui, meus irmãos, preste muita atenção, viu? Quando fala aqui, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas essa morte que está falando aqui não é simplesmente a morte corporal, é a morte eterna. É o que a gente chama da segunda morte, a morte da alma. É a alma que vai para o fogo do inferno. Quantas pessoas estão morrendo neste momento? Existe até um aplicativo, você pode baixar e tem uma contagem, quantas pessoas morrem. Então lá o reloginho ele vai bem rapidinho, brrr, né? Existem milhares de pessoas morrendo nesse momento. E a maioria está indo para o inferno. Ah, mas como é que tu sabe? Está na palavra? O homem de hoje declarou a morte de Deus. E como disse bem o Papa Bento XVI, a declaração da morte de Deus é um ato suicida, é a declaração da morte do homem. Olha, o salário do pecado é o quê? É a morte. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui para vocês. Apocalipse capítulo 20, tem uma revelação aqui que é aterrorizante. E incrível que não se fala disso. Olha, falando sobre o julgamento, quando se fala da segunda morte, né, o salário do pecado é a morte, aqui diz assim: vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Olha só que coisa incrível. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. Preste atenção nisso aqui. O livro da vida. Cada um de nós tem o livro da vida. E aqui. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo
as suas obras. Segundo o quê? As suas obras. Nós seremos julgados segundo as nossas obras, meus irmãos. Cada um de nós. Cada ser humano. Hoje a população mundial já está perto dos 8 bilhões. E cada um de nós, no dia da nossa morte, o que acontece no dia da morte? A alma se desprende do corpo e se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo. E ali há um julgamento particular. Esse julgamento particular, ele vai colocar toda a nossa vida diante da verdade revelada. E ali nós vamos receber de Cristo Jesus, o juiz dos vivos e dos mortos, uma sentença, o céu ou o inferno. Os que vão para o purgatório irão para o céu, depois de uma dolorosa purificação. Tem gente que vai ficar no purgatório até o fim do mundo, certo? Uma vez, se eu não me engano, foi Jacinta, perguntou para Nossa Senhora de Fátima, e aquela minha amiga que morreu, onde é que ela está? Olha, ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Viu? Agora, então é o que a gente chama de juízo particular. Então, e nós seremos julgados segundo as nossas obras. E aqui diz, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro. Estava escrito o quê? Nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos e o que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. Agora preste atenção nisso. O salário do pecado é o quê? A morte. A segunda morte é o tanque de fogo. É o quê? O tanque de fogo. A segunda morte é o tanque de fogo. Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Misericórdia. Bom, vocês estão percebendo como a maioria das pessoas não está nem aí para essa terrível realidade, que todos nós vamos ter que enfrentar, o julgamento particular. Veja, e tudo isso é consequência de quê? De uma pessoa que não recua do pecado. Que não recua do pecado. O Jorge aqui falou que vocês vão sair daqui fazendo uma experiência da misericórdia de Deus, correto? Lembra? O Jorge falou aqui? Já esqueceram? Vocês vão fazer uma experiência da misericórdia de Deus. E de fato, Santa Faustina Kowalska, ela revela aqui no diário que o maior atributo de Deus é a sua infinita misericórdia. Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo. Ele é onipresente, ele está em tudo, ele é onipotente, ele pode tudo. Mas o maior atributo de Deus é a sua infinita misericórdia. Agora, detalhe, meus irmãos. Mesmo sendo infinita, a misericórdia de Deus não nos pode salvar por si mesma. Correto? Nem o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor pessoal, é um amor incondicional, é um amor eterno. Mas o amor de Deus não nos salva. Por isso que João 3,16, que é o versículo mais pregado, mais conhecido do mundo, de tal forma Deus amou o mundo que deu seu Filho único. Ou seja, é um amor que não tem explicação. Para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nós somos salvos pela fé. E a fé faz com que nós nos abramos a este amor de Deus, ao perdão de Deus, à misericórdia de Deus, à salvação, à redenção. Correto? Por isso nós somos salvos pela fé. A fé que faz com que eu me abra a este amor, que eu aceite o perdão, que faz com que eu me arrependa, que eu reconheça o meu pecado, que eu confesse o meu pecado. Por isso que eu digo, o único pecado que não tem perdão, qual é?
é o pecado que a gente não confessa, não se arrepende. E quando eu não me arrependo, não me confesso, aí é o pecado contra o Espírito Santo. E não tem perdão, por quê? Porque não há arrependimento. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Porque não há arrependimento. Certo? A pessoa que faz pouco caso da graça de Deus, o tempo todo, ela vai se condenar. Ela vai ser condenada ao fogo do inferno, com certeza. Não porque Deus deixou de amá-la. Todas as pessoas que estão no inferno, Deus nunca deixou de amá-las. Já pensou um negócio desse? Que coisa triste. A pessoa agora está lá no inferno e lembra de todas as oportunidades que teve de se converter, de mudar, de reformar a sua vida, de se emendar, enfim, de viver a santidade, e nunca tomou uma decisão séria. Sempre foi acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo, não é verdade? Sempre foi empurrando com a barriga, sempre foi fazendo de conta, achando que Deus estava blefando, que a palavra de Deus são apenas historietas edificantes, né? E agora a pessoa está no inferno, meus irmãos, num remorso, numa angústia que nunca mais terá fim, porque não houve arrependimento, não houve humildade diante de Deus, não houve transformação, não houve conversão. Triste isso. Que triste. É por isso que o catecismo da igreja, que claro, vocês todos têm, eu tenho certeza absoluta que todos vocês, como batizados, vocês têm, conhecem, estudam, leem diariamente, não é? O catecismo da igreja, ele afirma o seguinte, no versículo 1021, no parágrafo 1021, parágrafo 1021, ele afirma o seguinte. Eu quero lembrar uma coisa, que o catecismo, ele é um ensinamento oficial da igreja, viu? E Jesus disse, tudo que vocês ligarem na terra, Pedro, né? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso aqui tem, no início, aqui tem a assinatura de João Paulo II, aqui bem no início. Então, quando João Paulo II assinou, esse texto aqui, ele foi ligado no céu. Então nós seremos julgados de acordo com o que está aqui, ó. É verdade revelada pela igreja, o magistério da igreja, está aqui, ó, tudo que nós precisamos saber para nos salvar. Sobre tudo está aqui, sobre os costumes, sobre a fé. Por exemplo, aqui, o que o catecismo fala sobre anticoncepcional? Condena. Não sabia? Está aqui. Condena o uso de anticoncepcionais. O que o catecismo fala sobre pena de morte? Condena ou aprova? Aprova. Em certas circunstâncias, é um pouco chocante, mas está aqui. Certas circunstâncias, obviamente que não é tudo. Fala sobre tudo aqui o catecismo. E olha só o que fala aqui sobre creio na vida eterna, o 1021. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina. Irmãos, você está aqui. Santo Inácio de Loyola, ele costumava dizer, ele fundou os jesuítas, que é a congregação da qual faz parte o Papa Francisco, e ele costumava dizer assim, cuidado com a graça que passa. Você está aqui fazendo um acampamento, um retiro, correto? Deus está falando contigo. Deus está chamando a uma mudança, a uma conversão, a repensar as suas prioridades, ao teu modo de viver, de pensar. Mas cuidado, pode ser que você vai deixar passar essa graça. Cuidado com a graça que passa, meus irmãos. Cuidado em quem você coloca a tua confiança. Pode ser, cuidado com o pai da mentira, o demônio, que está seduzindo milhões de almas e arrastando milhões de almas para o fogo do inferno. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com a mentalidade deste mundo, devasso, perverso, ateu. Cuidado.
Cuidado com as seduções que nos rodeiam dia e noite. Cuidado, meus irmãos. Por isso que lá em Hebreus está escrito assim: tomai precaução, meus irmãos, a fim de que nenhum de vós venha perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Irmãos, se nós não tomarmos precauções, não vigiarmos, não orarmos, se nós não tomarmos medidas, decisões, nós perderemos a fé, abandonaremos a igreja, nos entregaremos a uma vida de vício, de pecado, de perversão sexual, de roubo, de mentira, de bebedeira, de farra, de orgia, tudo aquilo que coloca em risco a salvação eterna de nossa alma. É muito fácil, muito simples. Olha, a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Aqui diz, o Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda deste, que está narrado em Mateus 25. Mas repetidas vezes afirma também a retribuição, preste atenção nisso, a retribuição imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. Das suas obras e da sua fé. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Por isso que eu falei que Deus é veraz. Você pode colocar inteiramente a tua fé em Deus, que Ele não vai te enganar, Ele não vai te trapacear, Ele não vai te passar a perna. Ele não vai fazer como o demônio que enganou nossos primeiros pais, trapaceou feio. Deus não mente, meus irmãos. Por isso que a fé é tudo para nós. A fé é absolutamente tudo para nós. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. A fé é a chave que abre todas as portas e que por isso que a palavra diz a porta da fé. É preciso que entremos pela porta da fé, a fim de que a gente tenha a vida eterna. E aqui, a parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz do bom ladrão falam que há um destino diferente, último, para uns e outros. Agora preste atenção nisso aqui. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte. Num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, que é o purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, e agora olha que coisa triste, seja para condenar-se de imediato para sempre. Condenar-se de imediato para sempre. Aqui não fala de ser condenado, de condenar-se, porque a pessoa, ela se condena. Veja só lá em Mateus 25, que fala sobre a segunda vinda de Jesus, diz que Jesus vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E quando ela vai se voltar para os cabritos, vai dizer: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para uma alma humana. Viu, irmãos? O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. É uma escolha minha. Eu escolho onde eu vou viver eternamente. É minha escolha. Eu escolho. Eu tenho essa possibilidade de escolher viver para sempre na visão beatífica de Deus no céu, com Nossa Senhora, com São José, com os anjos e santos, e tenho a terrível possibilidade de viver para sempre nas terríveis masmorras do inferno, nas abissais masmorras do inferno, onde as pessoas são torturadas, sofrem torturas, suplícios, castigos eternos,
que nenhuma pessoa consegue narrar o terror daquilo que se passa no inferno. Mas há alguns santos que tiveram a visão do inferno. Nós temos, por exemplo, Santa Faustina Kowalska, né? Interessante, né, que Santa Faustina, ela é a apóstola da Divina Misericórdia, mas ela deixa muito claro que uma pessoa que não se abre à misericórdia de Deus, que vive em pecado, que persevera até o último dia de sua vida no pecado, uma pessoa que não recua do pecado, irá para o inferno. E ela que veio revelar a infinita misericórdia de Deus. Olha só o que ela narra. Você quer ouvir? Olha, é medonho o negócio, viu? Quer ouvir? Eu vou falar porque a gente tem que ouvir para a gente não ir para lá. Para a gente tomar todas as precauções para não acabarmos nesse lugar de suplício, viu? Irmãos, olha no parágrafo 741, Santa Faustina escreve: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande tormento, por toda a sua extensão terrivelmente grande. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Irmãos, não há castigo pior do que isso. Perder Deus para sempre, irmãos. Isso é o pior suplício para a alma humana. Perder Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O que é o remorso? É a dor de não ter se arrependido enquanto era possível. A pessoa vai passar a eternidade lembrando daquele dia que podia se confessar e não se confessou, que podia fazer aquele retiro e não fez, que podia ter rompido com o amante e não rompeu, podia ter largado os negócios escusos, as falcatruas e não largou, podia ter largado a bebedeira e não largou. A pessoa vai ficar com remorso, podia ter rompido com a pornografia e não rompeu. É o remorso da consciência. Por toda a eternidade, meus irmãos. Já pensou um treco desse? Por toda a eternidade, o remorso. Por quê? Por quê? Depois, o contínuo, que esse destino não mudará nunca. Veja, irmãos, a pessoa que ela entra no inferno, nunca mais de lá sairá. Não há mais redenção, não há mais esperança, não há mais arrependimento, não há mais confessionário, não há mais palavra de Deus, não há mais retiros como esse, não há mais jejum, penitência, não há mais pregações, não há mais, acabou. É um destino que nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Uma vez perguntaram para um teólogo, quanto é que dura a eternidade? Aí o teólogo falou, você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre? Você sabe que o diamante é o material mais duro que existe, né? Por isso tem a broca com ponta de diamante, né? E aí você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre, e a cada 1 bilhão de anos vem um passarinho e dá uma bicada. Quando esse passarinho conseguir esfacelar esse diamante, fazer ele desaparecer, aí é o começo da eternidade. E essa eternidade ela pode ser no céu ou no inferno. Vocês percebem, irmãos, a gravidade da nossa vida? Percebe o quanto é sério, o quanto não podemos brincar com a nossa salvação, o quanto não podemos brincar com o pecado, achando que ele é inofensivo. Certo? O pecado, ele mata. O pecado, ele mata a alma. O salário do pecado é a morte. Não existe pecado inofensivo. Todo pecado, ele traz morte. Não importa o quanto ele é gostoso, delicioso, sedutor, ele traz morte. E aqui,
Até lembro uma história, parece que aconteceu de verdade. Teve um sujeito aqui do oeste de Santa Catarina que foi lá pro Amazonas, e lá ele entrou na selva amazônica e se deparou com um filhote de sucuri. E a sucuri, ela chega até 7 metros, a gente sabe o tamanho da bicha, né? E aí, ele pegou aquele filhotinho, achou bonitinho, porque ela não tem veneno. E aí ela levou para casa e deixava andar dentro de casa, alimentava, cuidava, exibia para os seus amigos. E a cobra foi crescendo. E foi se agigantando. E aconteceu que quando a cobra ficou adulta, já com 7 metros de comprimento, um dia ela estava faminta e não encontrou comida, e foi em busca de comida desesperada, não achou, aí a porta do quarto do homem estava aberta, entrou lá e ela sorrateiramente veio, se encostou nele, ele acariciou ela, você veio aqui me visitar, acariciou, e daqui a pouco ela enrolou ele, estrangulou, engoliu inteiro o homem. O pecado é assim, quando a gente vai alimentando ele, meus irmãos, a gente vai acariciando, a gente vai afagando o pecado, ele acaba nos devorando por completo. Terrível, terrível. Irmãos, nós precisamos de conversão. Nós precisamos retomar o temor a Deus, retomar o confessionário, retomar a palavra de Deus, a oração do terço, o jejum, os retiros, as vigílias. Do contrário, nós iremos para o fogo do inferno. O demônio vai nos devorar, porque nós vamos cair na sua lábia, na sua mentira, na sua sedução. E nós vamos achar isso tudo muito normal, tudo muito bonito, não é? E hoje, infelizmente, como disse o Papa Pio XII, né, com palavras quase proverbiais, o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E a gente vê muito bem isso nessas novelas emporcalhadas, né, da rede esgoto de televisão. Né? Claro, vocês não assistem, porque, afinal de contas, não é? Essas novelas como brincam com o pecado como se fosse a coisa mais inocente. Ridicularizam a igreja, ridicularizam a castidade, a pureza, a inocência, ridicularizam Deus. E quando essas pessoas estiverem lá no tanque de fogo, quando a boca do inferno se abrir, os demônios, numa algazarra terrível, arrastá-los para as profundezas do inferno, como é que vai ser? Meus irmãos. Então veja como se perdeu o sentido do pecado. E aqui, diz aqui Santa Faustina, o quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. Embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vencem mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto, esse aqui, olha só, a contínua companhia do demônio. Já pensou, irmão? Você tem medo de... Você imagina se tivesse no seu quarto, uma cobra lá dentro do seu quarto, se tivesse que ficar com a cobra o tempo todo. Agora imagina a pessoa por toda a eternidade ter como companhia o demônio. Terrível. Irmão, isso aqui é uma santa canonizada pela igreja que está nos revelando isso, viu? Uma santa canonizada pela igreja. Aqui, o sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias, são tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos particulares para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. E ela faz uma advertência dizendo que o pecador saiba que será atormentado com isso, com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Eu lembro aqui, especialmente a língua, né? Quanta
maldição sai da boca das pessoas, quanta blasfêmia, contra calúnia, maledicência, piadas sujas. Uma língua de uma pessoa que vai para o inferno vai queimar terrivelmente por toda a eternidade. Cuidado com a palavra que sai da tua boca, meu irmão. A palavra, ela cria. A palavra, ela pode edificar, pode destruir. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Aqui diz, estou escrevendo isso por ordem de Deus para que nenhuma alma se excuse, dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Santa Faustina Kowalska. Olha, irmãos, Deus nos chamou a santidade. São Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz: a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, correto? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui no Catecismo também diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Certo? Desde que haja o quê? Arrependimento. Então a gente pode colocar 5 passos para que a gente para que sejamos salvos. Primeiro passo, eu preciso reconhecer o meu pecado. Davi, quando ele pecou com Betsabé, eu reconheço o meu pecado. Lembra o Salmo 50? Eu reconheço o meu pecado. Eu pergunto, eu estou reconhecendo o meu pecado? Eu estou reconhecendo que eu estou ofendendo a majestade infinita de Deus? Então eu preciso reconhecer o meu pecado. Mas só reconhecer não basta, porque a maioria das pessoas sabe que estão em pecado, mas não fazem nada. Então vem o segundo passo, que é o quê? O arrependimento. É preciso que um arrependimento. Uma vez Deus chamou os anjos, o céu falou assim: olha, eu quero que vocês vão até a terra e tragam para mim o que de mais precioso vocês encontrarem. Aí os anjos saíram, milhões de anjos saíram. Um foi buscar um diamante, outro colocou flores, frutos, tudo que eles encontravam de lindo, e nada agradava a Deus, nada parecia responder a tarefa que Deus lhes confiara. Até que, quando estavam desanimados, um anjo entra com uma folha na mão, e sobre esta folha havia uma gotinha de água. Aí Deus disse: aqui está a coisa mais preciosa aos meus olhos. Sobre aquela folha seca repousava a lágrima de um pecador arrependido. Irmãos, o arrependimento para nós é tudo, viu? É tudo. Arrependimento é mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade, é arrependimento. Cristo, quando morreu, ele morreu num local chamado Gólgota, lembra? Gólgota significa caveira, né? Lugar do crânio, lugar da caveira. E por que Jesus morreu num lugar chamado crânio-caveira? Para que morra dentro de nós essa mentalidade mundana, essa mentalidade de pecado, essa mentalidade de quem pode mais chora menos, essa mentalidade de adultério, de prostituição, de pornografia, de roubo, de mentira, de trapaça, de bebedeira, de farra, de idolatria. Precisa morrer essa mentalidade. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 1, fala assim: eu vos exorto, pois, pela misericórdia de Deus, a oferecer de vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não vos conformeis com este mundo. Correto? Não vos conformeis com este mundo. Nós estamos agora no Natal, né? Próximo do Natal. Agora as nossas mães têm aquelas forminhas que fazem aqueles docinhos, né? Tem a estrelinha, tem o pinheirinho, tem a redondinha, né?
Não tem os docinhos de Natal? Mas não tem uma forma. São Paulo diz, não vos conformeis, então não deixe que o mundo formate você, dê a forma que ele quer. Nós precisamos permitir que Cristo, nos conformar a Cristo, a sua maneira de pensar. Certo, irmãos? Hoje, por exemplo, a castidade. Quem vive a castidade hoje? É muito raro você encontrar uma pessoa casta, pura, inocente, né? Muito raro. O adultério, a pornografia. Você sabe que o homem velho, né? O homem velho, o homem carnal, ele morre só na missa de 7º dia. Sabia? É por isso que quando a pessoa está ali no caixão, eles colocam um terço, amarra na mão da pessoa um terço, porque a pessoa pode ainda, dentro do caixão, se alguém tiver ali, ela pode pegar um celular para assistir um vídeo pornográfico. Viu? Então eles põem um terço ali para amarrar a mão da pessoa, né? Então, veja, arrependimento, precisa arrependimento, mudança de mentalidade é o segundo passo, né? É preciso romper, e aí entra o terceiro passo, que a maioria de nós hoje está adiando, que é confessar o pecado a um padre. E cuidado com essa teologia protestante, viu? É uma teologia mentirosa, enganosa. Basta se confessar com Deus, cuidado com isso. Jesus instituiu o sacramento da penitência, da confissão. No dia da Páscoa, ele aparece para os seus discípulos e diz, recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Não há perdão dos pecados sem o confessionário. Não há. Irmãos, porque Deus quis que assim fosse. E o Padre, ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo. E o Padre, ele pode estar bêbado ali no confessionário, mas a confissão é válida. Viu? É válida. Desde que haja arrependimento e, agora o quarto passo, e o desejo, a decisão de romper com o pecado. Se eu vou lá com cartas marcadas, eu vou limpar a área porque à noite eu preciso pecar mais. Correto? Aí é um sacrilégio, é um pecado mais grave ainda que a pessoa comete. É zombar da misericórdia de Deus. É igual lá em Balneário, né? Você vai nas lojas lá, aí tem um ganchinho fora da loja, deixa aqui amarrado o seu animalzinho, seu pet, né? A pessoa amarra ali o bichinho, vai lá, faz a compra, volta, pega e vai para casa. A maioria de nós, o que a gente faz quando vai confessar? A gente vai lá, passa a conversa no padre, confessa ali que roubou um pirulito e deixa de confessar os pecados cabeludos, né? E aí a gente pega o pecadinho de estimação e volta para casa. Não tem validade a confissão. Você tem que ir lá e falar a verdade. Não vai lá enganar o padre, não vai lá passar conversa no padre, fazer o padre perder tempo. Vai lá, derrama toda a podridão que está dentro da tua alma. Coloca a podridão para que Deus possa lavar no seu sangue, para que o sangue de Jesus lave toda a tua imundície, todo o teu pecado. Aí você vai estar salvo, correto? Aí você vai estar livre das terríveis consequências do pecado, da morte eterna, do fogo do inferno. Aqui, então, o primeiro passo o que é? Reconhecer o pecado. Segundo, arrepender-se. Terceiro, confessar. Quarto, romper com o pecado. É preciso o quê? Romper. É preciso um rompimento. Se tem alguma pessoa que te leva ao pecado, rompe. Tira da tua lista de amizade. Se ela vem pelo lado daqui, pela calçada por aqui, você cruza a rua. Correto? Rompe, porque as más companhias corrompem. O diabo ele manda pessoas para nos seduzir, para nos arrastar para o vício. Pessoas endemoniadas mesmo. Cuidado. Cuidado com as pessoas, as más companhias, viu? Então é preciso romper mesmo. Por isso que Jesus fala, se a tua mão te leva ao pecado, corta. É melhor você entrar aleijado no céu com as duas mãos e ir para o inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. Melhor você entrar com o olho no céu com os dois olhos e ir para o inferno. Ou seja, é preciso eliminar toda e qualquer ocasião de pecado, sermos impiedosos com o pecado, porque
o demônio ele vai ser impiedoso conosco no inferno. Aqui, e o quinto passo é a nossa santificação. É viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida cheia do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Diz São Paulo, embriagai-vos do Espírito e não do vinho. Não significa que você não toma vinho, mas não pode se embriagar. Eu tomo vinho quase todo dia, mas eu não posso me embriagar. Correto? Então, Jesus fala, quando um diabo sai de uma pessoa, vai em busca de um lugar de descanso. Não encontra, volta à sua antiga morada. Encontrando a varrida e adornada, vai, traz 7 demônios piores e a situação daquela pessoa fica pior do que era. Então, se eu não me encher do Espírito Santo, meu irmão, cedo ou tarde, eu vou fazer um retiro como esse, eu vou fazer uma experiência de Deus, mas eu vou voltar à minha vida pecada e muitas vezes com mais requinte ainda, com muito mais devassidão, perversão. E eu conheço, muitos exemplos, pessoas que eram pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, e agora estão numa vida devassa de pecado, triste. Então, por isso que a palavra de Deus diz, quem está de pé, cuidado para não cair, porque quanto maior a altura, pior é a queda. Pior é a queda. Preciso vigilância, oração. Olha, irmãos, eu vou falar na próxima pregação, sobre as nossas armas espirituais, correto? Para nós vencermos os 3 inimigos. Nós temos 3 inimigos, correto? Você sabia que você tem 3 inimigos que combatem contra você e contra quem você deve combater? Quais são eles? O inimigo dentro de nós, que é o quê? A concupiscência. O demônio, quando ele sai para pescar, ele não precisa de isca. A isca já está dentro de nós. É a concupiscência. Essa inclinação que nós temos para o erro, para o vício, para tudo que é errado. Já está dentro de nós. É a concupiscência que aquilo que diz lá em Tiago, né? Tiago ele fala muito claramente aqui, muita gente culpa a Deus, né? Pelos seus pecados, pelos seus erros, seus problemas, e não percebe que a concupiscência, ela gera, a concupiscência que está desgraçando a vida da pessoa. Ceder à concupiscência, ele fala aqui, Tiago no capítulo... Feliz o homem que suporta a tentação. Certo? Veja, a tentação não é pecado. Tenho certeza que você está aqui, mas o teu olho já está olhando, se eu pudesse levar essa mulher para a cama, se eu pudesse seduzir esse homem, puxa, como é que eu vou fazer? Né? Então, a concupiscência. Então, é a tentação está aí. A tentação de abandonar aqui o retiro. Né? Porque lá os amigos estão lá no churrasco, na bebedeira, e você aqui, né? Certo? E o diabo dizendo para você está perdendo tempo, né? Você está perdendo o bom da vida, ouvindo aqui abobrinha. Não é isso que o diabo sugere? O pai da mentira? É a concupiscência, a tentação. E aqui diz, feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga, Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal. Deus é inacessível ao mal. E diz aqui, e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Agora preste atenção, a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então vejamos, dentro de nós existe essa concupiscência. É o inimigo dentro de nós. Então nós sabemos quanto isso é forte. Quanto isso realmente é uma luta diária para a gente não ceder à concupiscência. E nós temos o inimigo à nossa volta, que é essa mentalidade do mundo, mundana, essa mentalidade ateia, de pecado, de vício, certo? Essa mentalidade da grande mídia, essa mentalidade que
molda o modo de viver das pessoas, o modo de vestir, o modo de falar. A linguagem dos jovens hoje de cada 10 palavras, 8 é palavrão, é horrível. É demônio, e chama um outro o seu demônio, não é? É terrível a linguagem dos jovens hoje. Então é uma mentalidade de se vestir, uma mentalidade de ganhar dinheiro fácil, de mentir, de roubar, de trapacear. É uma mentalidade de morte, de aborto, né? Aquela mentalidade que a criança não tem alma, pode abortar, que não tem alma. Terrível isso. Assassinato terrível. É a mentalidade do marxismo. É diluir o reino do além para estabelecer o reino do aquém. É o marxismo que declara a morte de Deus, ou é o capitalismo selvagem que faz do dinheiro o seu Deus? E por causa dos 3 grandes ídolos deste mundo, né, o poder, o sexo e o dinheiro, as pessoas estão vendendo a alma para o diabo. É poder, é sexo e é o dinheiro. Os 3 grandes ídolos que hoje arrastam as almas para o fogo do inferno. E nós temos um inimigo acima de nós, que é o capeta, que é a coisa ruim, o chifrudo, né? O encardido, o demônio. Né? E a maioria das pessoas acha assim que o demônio é uma lenda, é uma superstição. Até se brinca com o demônio, né, no Halloween, achando que ele é assim um amigão, né? Irmãos, o demônio tem um plano para destruir a sua vida, deixa eu te falar isso. O ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Não acho que o demônio é não. O diabo ele é rasteiro, ele é terrível. Ele é o ladrão que vem senão para furtar, matar e destruir. E quando a gente dá abertura para o demônio, ele destrói mesmo, irmão. Ele destrói mesmo. Ele mata mesmo, ele arruína a vida da pessoa. Ele desgraça a vida da pessoa. Com a nossa anuência. Com a nossa licença. Porque nem Deus pode e nem o diabo fará algo em minha vida sem a minha permissão. Certo? Poder Deus pode, mas ele não fará sem a minha permissão. Correto? Aí entra a fé, aí entra a humildade, aí entra a obediência. Dar ouvidos. Lembra que eu falei no início aqui que todo pecado tem uma raiz de desobediência. Por isso que o próprio Deus, ele faz uma queixa, né? Lá em Provérbios, que a maioria das pessoas hoje dão ouvidos ao demônio. Certo? São servos do demônio mesmo. Especialmente os poderosos deste mundo, né? Muitos líderes políticos terríveis são pessoas endemoniadas, têm veneno até na sola do pé. Se morder a língua, morre, né? Não estou falando de todo mundo, não. Tem político muito santo, eu conheço gente santa, homens de Deus, mulheres de Deus que estão na política, mas tem uns que é de dar dó, né? Que querem aprovar o aborto, que querem tirar Deus da humanidade. Terrível. Vamos prestar contas a Deus. Eles vão ver o que é bom para a tosse. Deixa chegar. Quando estiver diante do trono de Deus, eles vão ver o que é bom para a tosse. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 8, de 36 em diante, Deus faz uma queixa, né, e um conselho. E nós temos que, olha, irmão, se a gente não obedecer isso aqui, a gente vai desgraçar a vida da gente. Correto? Tem muita gente, antes de ir para Provérbios, eu vou ler Isaías 59, tem muita gente que reclama. Ah, Deus não me ama, Deus me odeia, não sei, isso, aquilo. A pessoa acusa a Deus e reclama. E não estou falando só gente pobre, gente rica também. Gente que tem muita posse, que blasfema contra Deus, que acontece isso, que acontece aquilo. E a pessoa não percebe muitas vezes que é o pecado que está ali atrapalhando tudo.
que está ali enroscando tudo, não é? Tá, Isaías 59, está muito claro isso lá para nós, né? A gente tem uma facilidade muito grande de acusar Deus pelas consequências dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Por isso que aqui em Isaías 59 diz assim. Aqui. 59:1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Deus sabe, Deus é surdo, Deus não me ouve. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Certo? Como é que Deus vai agir na minha vida se meu coração está tomado pelo pecado? Como é que o Espírito Santo vai agir na minha vida? Vai fazer maravilhas na minha vida? Vai operar milagres na minha vida se o altar do meu coração é um altar satânico? Onde reina a bebedeira, a orgia, a farra, os vícios, a prostituição, o engano, a trapaça, o ateísmo. Como é que pode? Como é que Deus vai agir? Não, meus irmãos. Mas veja, se eu perguntar para ti assim, mas qual é os desígnios de Deus para a minha vida? Será que eu nasci para sofrer? Eu nasci para fazer dieta e pagar boleto e nada além disso? Irmãos, não. Deus tem desígnios para nós. Lá em Jeremias 29, olha só o que Deus fala para aquele povo que estava no exílio da Babilônia, por causa do pecado, no exílio da Babilônia. Deus colocou eles numa terra que corre leite e mel, agora eles estão escravos na Babilônia, por causa da idolatria do pecado. Deram as costas para Deus, deram um chega para lá em Deus e agora estão lá no exílio chorando as pitangas, né? E Deus colocou numa terra que corre leite e mel. Meu Deus, irmãos, Deus te chamou a vida para a felicidade. Deus tem um propósito lindíssimo para a sua vida. Você é muito grande aos olhos de Deus. Você é uma imagem e semelhança de Deus. Você não é a imagem do demônio, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. O Senhor diz, eu te aprecio, eu te amo, eu troco reinos por ti. Certo? E São Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, né? Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, como não nos dará também por nós todas as coisas com nós? Ou seja, Deus ele não poupou o seu próprio filho para te salvar, para me salvar. Olha o amor de Deus por você, por mim. Mas este amor nós podemos estragar esse plano com o pecado, por isso é preciso voltar-se para Deus, voltar para o braço do Pai, como fez o filho pródigo, né? Na casa do meu pai há pão em abundância, tem TV, tem carrão na garagem, tem tudo de bom, tem piscina, tem tudo de bom, tem picanha, e eu aqui comendo a lavagem dos porcos. É isso que o pecado faz, meus irmãos. Deus te trouxe ao mundo para um propósito, para realizar coisas grandes, maravilhosas, para ser um grande líder, um grande empreendedor, um grande político, um grande padre, um grande escritor, um grande pai de família, uma mãe de família. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos escravos, capachos do diabo, não. Deus nos chamou para reinarmos nessa criação, para dominarmos nessa criação. Deus nos chamou para usufruirmos de todos os bens dessa criação, para inventarmos, criarmos, empreendermos. Isso não é lindo, meus irmãos? Deus nos deu toda a criação, nos deu a inteligência, nos deu força física, raciocínio, irmãos, nos deu um esposo, uma esposa, filhos, nos deu meios, tudo, para amá-lo, servi-lo, para manifestar a glória de Deus nessa criação, na política, na economia, na educação, na igreja, nas escolas, tudo é para a glória de Deus, irmãos. Mas onde entra o pecado, estraga tudo. Estraga tudo.
É igual um vírus que entra, não é? Entra no corpo, estraga tudo. E aqui, por isso que fala aqui Deus, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, Jeremias 28, falando para aquele povo exilado lá na Babilônia, que tinha pecado, e se estreparam. Desígnios de prosperidade e não de calamidade. Como é que Deus olha para você e vai dizer, não, esse aqui eu vou querer que vai para o inferno? Você acha que Deus vai fazer isso, meus irmãos? Aquele que não poupou seu filho, ele tem desígnios de prosperidade, não de calamidade, de felicidade. E aqui diz, de vos garantir um futuro e uma esperança. Deus quer um futuro para você, uma esperança. Deus não quer você ali na lama do pecado, na tristeza, na depressão, na blasfêmia, na murmuração. Não, Deus quer você criando, inventando, empreendendo, prosperando, fazendo acontecer. Amém? Amém. Liderando. E aqui, vós me invocareis e vireis suplicar-me e eu vos atenderei. Não é lindo isso? Irmãos, você vai até Deus, você fala e Deus vai te atender, Ele vai te ouvir. Não é maravilhoso isso? Você não está abandonado à tua própria sorte. Você tem um Deus que te ama, que te ouve. Você tem um intercessor, Jesus, que penetrou no céu e intercede por você diante da face do Pai. Aquele que morreu por ti, que lavou todo o teu pecado, cancelou toda a tua culpa, destruiu o império de Satanás e te deu o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Você tem direito à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você tem direito o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você tem direito a uma vida abundante. Abundância, irmãos, de paz, de alegria, abundância financeira, abundância de dons, carismas, abundância do Espírito Santo, abundância de tudo. É um direito que Jesus te deu. Mas depende da minha fé, meus irmãos. Depende da minha busca. Jesus, quem procura, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. O que é que você tem buscado na sua vida, irmão? O que eu tenho buscado? Aqui diz, permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor. E olha só, e vos trarei do cativeiro e vos irei buscar em todas as nações, em todos os lugares por onde vos dispersei. Talvez você está no cativeiro da depressão, da tristeza, do medo, da angústia, do pânico, não sei. Mas o Senhor diz, eu vos trarei do cativeiro e vou reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Que lugar, de onde é que Deus havia exilado o homem? O povo? Da terra onde corre leite e mel, da terra da felicidade. E essa terra hoje não é mais Israel, irmão. Essa terra é o reino da divina vontade no seu coração. Onde Cristo deve ser o rei, onde Cristo deve estar sentado no seu coração, onde ele tem que reinar de fato. Você não diz Jesus Cristo é o Senhor? É de fato o Senhor da sua vida, Jesus? Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, é uma verdade isso? Ou é só uma palavra oca que sai da sua boca? Jesus Cristo é o Senhor mesmo da sua vida? Ou é alguém que você admira, mas que não tem influência nenhuma na sua vida? Irmão, uma vez que a gente é batizado, nós passamos a viver sob o senhorio de Jesus. Por isso que o favor de Deus está com aqueles que o amam. Eu vou falar sobre isso agora. Eu vou falar na próxima pregação, sobre o reinado de Cristo, as nossas armas. E aqui diz, Provérbios, que eu mencionei para vocês. Provérbios diz aqui, Provérbios 8, nós já vamos encerrando. Diz aqui, você quer ser feliz? Quer ser feliz, irmão? Todos nós achamos que no dia que ganharmos na Mega Sena, seremos felizes, né?
Todos nós temos essa concepção. Mas a palavra de Deus diz assim: felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a minha instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve. Feliz o homem, claro, a mulher também, que me ouve. E que vela todos os dias à minha porta, que fala da oração, da vigília, dos retiros, das pregações, e guarda os umbrais da minha casa. Pois que, olha só, por quem me acha, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Você quer ser favorecido? Irmãos, você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus todo-poderoso, Jesus, Ele está lá intercedendo por você. São Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus nenhuma coisa é impossível. Não há nada impossível para Deus, irmãos. Quando você está no reinado com a tua humana vontade submetida à divina vontade do Senhor, o favor de Deus está contigo. Mas quem me ofende prejudica a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. O segredo de tudo, meus irmãos, é a obediência à voz do Espírito Santo. A obediência à voz de Jesus, a obediência à sua palavra. Toma essa decisão hoje, de a partir de hoje, dar ouvidos unicamente à voz do Senhor Jesus, à voz do Espírito Santo. Eu quero garantir para você que aquilo que Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. As tuas finanças, tua saúde, os teus relacionamentos, teu ministério, na tua empresa, no teu comércio, teu trabalho, teus estudos, tudo, o favor de Deus estará contigo. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Senhor Jesus, humildemente, nós queremos reconhecer nosso pecado e daqui a pouquinho, Senhor, aos pés da cruz, nós queremos romper definitivamente, Senhor, com todo o pecado que é uma barreira à tua graça, ao teu favor, à tua vida abundante para nós, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Dá-nos um coração contrito, Senhor, humilde. Dá-nos a graça de uma verdadeira conversão. Dá-nos a graça, Senhor, de buscar, assim que possível, um sacerdote para confessar os nossos pecados. Querido Jesus, derrama teu Espírito. Peço que a força, a unção, o poder do alto desça agora, Senhor. Liberte de todo o laço do demônio, Senhor. Toda mentira que nos mantém aprisionados ao pecado. Livra-nos de todo espírito de desconfiança contra vós, de suspeita contra vós, Senhor. Senhor, destrói dentro de nós todo vírus de suspeita contra vós. Que o nosso coração seja tomado de uma confiança inabalável na Tua palavra, Senhor, na Tua promessa. Eu peço, Senhor, destrói agora com o poder do Teu sangue toda a fortaleza do demônio em nossa vida. Afugenta, Senhor, com o sopro santo de Tua boca, todos os maus espíritos que de alguma maneira nos aprisionam a vícios, pecados. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Vamos ficar de pé agora. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Vai falando, cantando. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória
Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, quero te ver e te conhecer, apaixonar mais e mais, mais e mais. Quero te ver, quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu, ele é meu. Eu sou do meu amado, vai ser com mais força. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, ele é meu. E uma grande salva de palmas ao Espírito Santo, esse amado que cruza através de nós, que olha por nós, que deixou você e eu estar